Então, vamos por partes. Então, a gente está falando sobre mudar o sistema. A gente falou sobre fundo eleitoral, sobre se unir a pessoas que, mesmo que pensam diferentes, mas são direitas, né? Não são corruptas. Que mais para mudar esse Eu acho sistema? que o principal de tudo é a conscientização. Tudo isso aqui que a gente está falando, ele morre num assunto só: conscientizar as pessoas que estão, os eleitores, né? Quem está em casa nos É, assistindo, porque se conscientizar a simplesmente. população. A gente deu esse exemplo É, aqui, Vilela, esse exemplo pequeno aqui do fundo eleitoral, mas for para a gente discorrer aqui cada ponto dessa questão de não oferecer solução simples, a gente fica aqui até sim, com amanhã. Tem certeza. 300 casos assim lá dentro da Câmara dos Deputados, que a discussão que é colocada para vocês que estão de fora é sempre a Dá um mais exemplo simples. de outra coisa, por Não, exemplo. que parece assim, a pessoa votou aquilo, por exemplo, voto impresso. É. Pronto, agora eu levantei a maior polêmica aqui, voto Nossa, impresso. Essa é a bola da vez, né? Uma puta de uma polêmica aí, sou a favor do voto impresso, sou contra o voto impresso, mas ninguém contou para vocês que não estão lá dentro do plenário da casa, que não era o voto impresso que estava sendo discutido. O que estava sendo discutido era apuração manual, ninguém é contra o voto impresso. Qual que foi a historinha que contaram para vocês? Que o voto do eleitor vai sair e ele vai olhar antes de votar e vai cair lá do lado e pronto. Aí quem tá de fora fala, gente, mas que mal tem nisso? Porque vamos lá, que mal tem É. nisso? Tudo bem, a gente confia na urna eletrônica, mas isso não tem problema nenhum. Então por que que não estão querendo o voto impresso? Mas eles não te contam que o voto impresso, da maneira que estava sendo votado, ele previa que em caso de diferença nos votos em papel com os votos da urna, essa Eletrônico. diferença podia ser de um voto. Tá. Você ia fazer toda a apuração manual. Aí ia Caramba. sumir urna, aí ia sumir voto, aí ia sumir cédula. Aí sabe o que que ia acontecer? Bastava você sumir uma urna, que você ia entrar na Um justiça recurso. e a eleição ia ficar subjúdice. Se a eleição ficar subjúdice, que aconteceria? O atual presidente continuaria no poder. Tá aí, eu não sabia disso, por exemplo. Esse Sabia é- disso, Mandíbula? Pra mim, a eu não discussão fazia- era simplesmente da impressão do voto E aí mesmo. não Eu te gera também. essa sensação assim, ó, mas que mal tem o É, voto impresso então, claro. gente? Tá, não Faz tem o fraude, voto põe lá, impresso, acaba é. nessa discussão. Exatamente. Não é? Então, assim, a PEC, da maneira que ela foi levada ao plenário, ela não dava segurança de que o voto que prevaleceria seria o voto digital Mas o pessoal fez uma piada com você aqui, tava fazendo, né? sobre o voto impresso. Que ele era contra o voto impresso, imprimiu o voto dele pra mostrar que era contra o voto impresso. Esse cara tem uns Não caras. é? Você viu essa daí? O perigo da ironia é que você fala algo que você não quer falar e você não sabe como as pessoas vão reagir. Exatamente. E o pessoal leva a teve sério. gente que não conseguiu pegar, que era justamente uma ironia. A ironia era essa. né? Era essa a ironia, né? E agora sim, uma coisa que a gente quer ver é se esses caras vão ter personalidade de não sair candidato o ano que vem, porque a votação vai ser eletrônica. Se a urna eletrônica é uma fraude, esses caras não podem disputar as eleições. Eu não entendo. O Bolsonaro até agora tá falando que foi fraudada a eleição que ele ganhou, cara. Eu já vi isso. Eu falo, não, é fraudado, mas. Vilela, e ó, aqui, vamos ser sinceros aqui, com todas as críticas que eu tenho a ele, não dá pra falar que o Bolsonaro é do sistema. Ele não é o candidato do sistema. Não. Isso é indiscutível. É. Você pode, a gente pode discutir aqui as políticas deles, as ações, mas ele não é do sistema. Será que se tivesse como fraudar, o sistema permitiria que o Bolsonaro chegasse ao Claro poder? que não. Claro que não. Claro que não. Eu dou como exemplo também a minha candidatura. Eu fui eleito gastando o mínimo do mínimo. Eu fui eleito sem nenhum familiar na política, na justiça, de família pobre. Tive 180 mil votos, quase 180 mil votos. Fui o terceiro deputado mais votado de Minas Gerais. E fui eleito falando o seguinte: olha, eu vou chegar na Câmara dos Deputados e vou pôr pra ferver, vou bater na cara de político vagabundo, safado, vou denunciar casos de corrupção e etc. Eu também, dentro da minha insignificância, né, não estou me comparando com o presidente da República, da disputa de deputado federal, eu também não chegaria até a Câmara com esse discurso se fosse possível fraudar as fraude. urnas.